Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Projetos Mecânicos. Na aula de hoje eu vou falar sobre normas técnicas para desenho técnico. Você sabia que existem normas técnicas da ABNT para desenho técnico? Não sabia? Então já clica no like, aperta o sininho aí para estar recebendo notificações, avisa o seu amigo que é desenhista ou que quer aprender desenho, avisa para ele que hoje vai ter uma aula sobre normas técnicas. Então vamos lá conhecer cada uma das normas. Pessoal, a ABNT é a sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas, a instituição brasileira que padroniza normas de produtos e serviços para que eles garantam confiabilidade, segurança e eficiência, detalhadas normalmente pelas NBRs, norma brasileira. A norma de desenho técnico é seguida por um número correspondente às exigências para sua aplicação. Uma norma de desenho técnico serve, por exemplo, para padronizar contratos, enquanto outra visa melhorar algum projeto da área. As normas de desenho técnico no Brasil tratam desde emprego de escala, passando pela caligrafia de desenho técnico, até a normalização do dobramento de uma cópia, além de formas corretas de apresentação de folha para desenho. O profissional da área deve usar as normas para desenho técnico da ABNT para que seu projeto se diferencie de modelos de desenhos amadores, sem compromisso com a comercialização ou com a intenção acadêmica. Ou seja, todos os profissionais envolvidos precisam utilizar a norma de desenho técnico para validar seu projeto como profissional. Então, pessoal, resumidamente aqui, existe a norma. Para que seja essa norma? Para que seus desenhos sejam padronizados em todo o território nacional. Se você verificar um desenho aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul ou lá no Nordeste, vai seguir o mesmo padrão, porque existe uma norma que rege esse segmento para que ele seja seguido. Para isso serve a norma técnica. Pessoal, agora eu vou falar das principais normas utilizadas no desenho técnico. Essas são as principais normas específicas do desenho técnico. A NBR 8196, emprego de escalas. NBR 8403, aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas e larguras das linhas. NBR 10067, princípios gerais de representação de desenho técnico. NBR 10068, folha de desenho, layout e dimensões. NBR 10126, cotagem de desenho técnico. NBR 10582, apresentação da folha de desenho. NBR 10647, desenho técnico e terminologia. NBR 12298, representação de área de corte por meio de achuras de desenho técnico. NBR 13142, desenho técnico, dobramento de cópia. NBR 8402, execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos. NBR 8404, indicação do estado de superfície em desenhos técnicos. NBR 6158, sistema de tolerâncias e ajustes. NBR 8993, representação convencional de partes roscadas em desenhos. Agora, pessoal, vamos conhecer o objetivo de cada uma delas. NBR 8196, emprego de escala. Qual o objetivo? Essa norma fixa as condições exigíveis para o emprego de escala e suas designações em desenho técnico. Aqui ele dá o exemplo aqui, o exemplo de redução que nós devemos usar, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, uma escala natural, sempre 1 para 1, ampliação 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. Então o ideal é você estar sempre usando alguma dessas opções aqui que a norma pede. A NBR 8403, aplicação de linhas de desenho, tipos de linhas e largura. Qual o objetivo dessa norma? Essa norma fixa tipos e escalonamento de larguras de linhas para os em desenhos técnicos e documentos semelhantes. Linha A, contínua larga, onde ela é usada? Em contornos visíveis e arestas visíveis. Linha B, contínua estreita, linha de intersecção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamada, achuras, contorno de secções rebatidas na própria vista, linhas de centro curtas. A linha C, contínua estreita, mão livre,
Limite de vistas ou cortes parciais ou interrompidas, se o limite não coincidir com linhas de traço ponto. Linha D, contínua, estreita em zigue-zague. Essas linhas destinam-se aos desenhos confeccionados por máquinas. Linha E, tracejada larga, contornos não visíveis e arestas não visíveis. A linha F, tracejada estreita, contornos não visíveis e arestas não visíveis. A linha G, trace ponto estreita, linhas de centro, linhas de simetria e trajetórias. A linha H, traça o ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Essa linha é usada no planos de corte. A linha J, trace ponto largo, indicação das linhas ou superfície com indicação especial. A linha K, traço dois pontos estreita. Contornos de peças adjacentes, posição de linha de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes de conformação, detalhes de situação antes do plano de corte. Agora vamos falar da norma 10067, princípios gerais de representação de um desenho técnico. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa a forma de representação aplicada no desenho. Essa norma aqui, ela determina os nomes das vistas: vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e vista posterior. Então, essa norma aqui, ela padroniza todas as direções da vista de uma peça, precisa conter esses nomes aqui. Pessoal, a norma NBR 168, ela trata do que? Da folha de desenho, layout e dimensões. Qual que é o objetivo? Essa norma padroniza as características e dimensões das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Ela determina aqui, ó, o tamanho da folha do A0, 941 por 1189, da folha A1, 594 por 841, da folha 2, 420 por 594, da folha 3, 295 por 420, da folha 4, 210 por 297. Ela determina aqui também a distância entre a margem, o limite do papel e do quadro e a parte do desenho. Todas essas dimensões aqui é usado para essa norma. Pessoal, agora vamos falar da norma 101/26, cotagem de desenho técnico. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicada em desenhos técnicos. Então, ela está informando aqui que existe uma padronização para você estar cotando o seu desenho. Você não pode estar cotando de qualquer jeito. Você pode até cotar de qualquer jeito, mas uma pessoa mais instruída vai olhar e vai saber que você não conhece a norma e não está seguindo o princípio correto da cotagem. Então, existe toda uma padronização aqui para você estar cotando furo, cotando uma placa com furação, uma peça cilíndrica. Vamos para a próxima norma. A norma NBR 105/82, apresentação da folha para desenho. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para a localização e disposição do espaço para desenho, espaço para texto e espaço para legenda, respectivos conteúdo nas folhas de desenhos técnicos. Essa norma aqui, ó, ela padroniza o espaço para o desenho, o espaço para o texto e o espaço para a legenda. Então, deve ser seguido esse padrão aqui para que seu desenho esteja dentro da norma. Você não pode pegar e colocar o espaço do texto do lado esquerdo, por exemplo, que vai estar fora da norma, e quem for conhecedor vai ver que você não conhece. Pessoal, agora vamos falar da norma 106/47, desenho técnica, terminologia. Existe uma norma para você estar comentando e falando e explicando o seu desenho. Você não pode usar qualquer termo. Ele está explicando aqui, essa norma define os termos empregados em desenhos técnicos, que pode ser projetivo ou não projetivo. Você pode usar, por exemplo, para uma peça mecânica, uma perspectiva, uma peça cilíndrica, fazer um corte, fazer um plano, e você vai definir o nome desse desenho como, ó, fiz uma perspectiva, fiz uma vista ortográfica, ou não projetivo, ó, fiz um esquema elétrico, fiz um fluxograma, organograma, gráfico. Você tem que usar os termos técnicos.
Essa norma serve para isso. Pessoal, agora vamos falar da norma NBR 122/98, representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Qual o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para a representação de áreas de corte em desenho técnico. O que essa norma está ensinando para nós? Que existe um jeito certo para você estar fazendo a achura no seu desenho. Em uma peça de montagem, cada achura de um componente você vai posicionar para um lado, direito ou esquerdo. Numa peça de montagem ou solda, onde existem vários componentes, conforme está mostrando aqui na figura 7, cada componente, a achura deve estar para um lado, e essa norma ela informa isso, que existe uma padronização para você estar fazendo. Pessoal, a norma NBR 131/42, desenho técnico e dobramento de cópia. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para dobramento de cópia de desenho técnico. Você foi lá, imprimiu o seu desenho, uma folha 0 e você precisa dobrar. Tem um jeito certo para estar dobrando e o resultado final dessa dobra tem que ficar do tamanho de uma folha A4 com a parte do cabeçalho para frente. Você dobrou desse jeito, está tudo certo, está dentro da norma. Você imprimiu o desenho, dobrou, deixou lá para o seu supervisor e ele viu que você dobrou certinho, ele viu que você reconhece a norma. Então, muito cuidado aí na hora de dobrar o seu desenho, porque se o seu supervisor conhecer a norma, ele vai ver que você não conhece. Então, fique esperto. Pessoal, agora vamos falar da norma NBR 8402, execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para escrita usada em desenho técnico e documentos semelhantes. Essa norma existe aqui, pessoal, para que todos possam entender o texto que você escreveu, diferente de uma letra de médico, que ele escreve e ninguém entende nada. Se o médico usasse uma escrita técnica, todo mundo entenderia. Por isso existe essa norma para acabar padronizando. Vamos para a próxima, essa é bem simples. Pessoal, agora vamos falar da norma NBR 8404, indicação do estado de superfície em desenhos técnicos. Qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa os símbolos e indicações complementares para identificação do estado de superfície em desenhos técnicos. Essa simbologia aqui, pessoal, onde é permitida a usinagem, onde é exigida, onde não é bastante usado na parte mecânica, em eixos. Se vai retificar, se não vai, se precisa dar o acabamento, se vai planificar. Tudo isso daqui é muito usado em mecânica, então você, da parte de projetos mecânicos, precisa conhecer. Pessoal, agora vamos falar da norma NBR 6158, Sistema de Tolerâncias e Ajustes. Qual que é o objetivo? Essa norma fixa o conjunto de princípios, regras e tabelas que se aplicam à tecnologia mecânica, a fim de permitir a escolha racional de tolerâncias e ajustes visando a fabricação de peças intercambiáveis. Essa norma é bastante utilizada em projetos mecânicos, pois ela determina a folga ou a interferência entre uma peça e outra. Por exemplo, o furo e um eixo. Ou ele tem folga ou ele tem interferência. E é tudo tabelado, e através dessa tabela aqui você define o tipo de folga que você precisa. Pessoal, vamos para a próxima norma, NBR 8993, representação convencional de partes roscadas em um desenho. Qual que é o objetivo? Essa forma fixa as condições exigíveis ao método convencional de representação simplificada de partes roscadas de desenhos técnicos. Essa norma nada mais é que a representação da rosca aqui, tanto externa como interna, do jeito que ela deve ser representada em um projeto. Pessoal, fiz a leitura aqui das 13 normas técnicas usadas para desenho técnico, conforme o padrão ABNT, que é usado aqui no Brasil. Então, eu vou deixar o link aqui para você estar baixando a apostila, para você guardar aí contigo, porque é essencial você saber que existe uma base para tudo que você faz.
Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, não deixe de seguir o canal. Aqui eu falo tudo sobre projetos mecânicos, desenho técnico e o principal, aulas de AutoCAD e de SolidWorks. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima.